Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com o Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo e de Rua da Arquidiocese de São Paulo. Padre Júlio, uma felicidade estar falando com você, uma boa tarde. Queria que você falasse, explicasse inicialmente sobre esse conceito de aporofobia. Hoje no Jornal da Metrópole, inclusive, a gente está trazendo essa reportagem, entrevistou você para o Jornal da Metrópole. Queria que você falasse um pouco disso, dessas cidades que são hostis aos moradores de rua, e criam engenhosidades para que os moradores em situação de rua não possam ficar em determinados locais. E como é que isso tem sido combatido por pessoas como você e tantas outras que endossam esse movimento? Então, esse conceito ele foi cunhado por uma filósofa espanhola chamada Adela Cortina, que publicou uma obra chamada Aporofobia, que agora está traduzida para o português pela editora Contracorrente, e onde justamente mostra essa aversão aos pobres. Até a Adela Cortina usa muito o exemplo de que a Espanha vive dos imigrantes e nenhum deles incomoda desde que eles tenham passaporte e tenham recursos, tenham euros. Mas se forem refugiados, se forem pessoas que estão vindo da África ou de outros países em guerra ou em conflitos, esses não são bem-vindos e a Europa fecha as fronteiras para eles. Então, a aporofobia aqui no Brasil se manifesta também nessa aversão à população em situação de rua, às pessoas empobrecidas que são rejeitadas e que não são aceitas na convivência. E a própria filósofa propõe uma superação da aporofobia, saindo da hostilidade para a hospitalidade. Então, nós somos chamados a um processo educativo de identificarmos essa rejeição e a superarmos através de propostas que sejam propostas de hospitalidade. Padre Júlio, a gente fala de aporofobia e a gente associa muito ao poder público, né? A iniciativas do poder público de não saber lidar com essas pessoas. Mas a gente teve uma situação aqui em Salvador, no bairro da Graça, que é um bairro nobre da cidade, que um restaurante colocou garras de ferro ali no canteiro, um canteiro de um jardim. A gente tem até as imagens disso, vou pedir para Jefferson colocar. Você, inclusive, comentou nessa postagem e teve uma repercussão grande, e o próprio restaurante voltou atrás e retirou. Queria que você falasse também um pouco como essa concepção acaba invadindo, ocupando também pessoas e também espaços privados e acabam tornando as cidades hostis aos moradores em situação de rua. A gente tem imagem aí na tela dessas garras de ferro no bairro da Graça. Então, esses obstáculos arquitetônicos ou de hostilidade, eles estão muito presentes nas arquiteturas de uma cidade, de cidades que são marcadas fortemente pela especulação imobiliária, e onde a especulação imobiliária domina e praticamente governa as cidades, e onde lugares que são frequentados por elite, que pode retribuir, as pessoas mais pobres, aquelas que não têm como retribuir, não são bem-vindas, não são chamadas, não são acolhidas. Então, isso nós estamos vendo nas grandes cidades brasileiras cada vez mais presente, o que nós chamamos intervenções hostis na arquitetura. Agora, Padre Júlio, a gente tem exemplos positivos de cidades que já mudaram a chave nesse sentido, de deixarem de ser hostis para passarem a ser acolhedoras. A gente tem exemplos no mundo disso e algum exemplo também aqui no Brasil de administrações mais acolhedoras aos moradores em situação de rua? Eu acho que as duas coisas convivem. Nós não podemos dizer que só estamos de um lado ou só estamos de outro. O empobrecimento é cada vez maior. A desigualdade é cada vez maior. Essa desigualdade é um questionamento ao próprio nosso conceito de democracia, porque impede as pessoas de terem acesso à saúde, à educação, à moradia, à água potável, à alimentação. Não tem acesso a questões básicas. E, ao invés de nós termos uma cidade que garanta o acesso à água potável, à moradia, à alimentação, nós vamos diminuindo essas questões, partindo para um individualismo cada vez maior. Então, as duas coisas convivem, elas lutam dentro de nós.
a aporofobia ela está dentro de nós também. Nós temos que identificar em nós esses comportamentos e também modificá-los, transformá-los. Mas a gente teria um bom exemplo assim, de algum local que já conseguiu mudar, alguma cidade no exterior, aqui no Brasil também, que a gente poderia citar, ó, esse aqui é um exemplo positivo, a cidade está mais acolhedora, você saberia dizer? Existem respostas que são dadas em lugares diferentes, como, por exemplo, nós temos aqui em São Paulo mesmo a locação social. Isso também existe em Salvador, existe em muitas cidades brasileiras. A locação social é uma resposta dada pelo poder público, que é uma resposta de hospitalidade, que é uma resposta de acolhida. A gente não pode dizer que tenhamos uma cidade que é o exemplo acabado de hospitalidade. Nas nossas cidades existem respostas de hospitalidade e existem muitas respostas de hostilidade. Nós estamos mostrando essas respostas hostis justamente para que as pessoas, percebendo essa hostilidade, a transformem em sinais de hospitalidade. Padre Júlio, em fevereiro do ano passado, teve uma imagem bem icônica relacionada ao senhor. Foi o senhor de máscara, né, protegido com a Covid, com um avental de Santa Dulce dos Pobres e com uma marreta na mão, destruindo aquela estrutura ali em São Paulo, debaixo dos viadutos. Queria que você falasse um pouco dessa cena. A gente está, inclusive, com ela aí no ar, no YouTube, quem pode acompanhar, destruindo essas estruturas que foram colocadas pela Prefeitura de São Paulo. Queria que o senhor falasse um pouco dessa imagem, do que lhe motivou a ir e destruir. Houve críticas, né? Pessoas dizendo que um padre empunhando ali uma marreta, e o senhor, inclusive, respondeu que era uma violência contra uma violência maior. Queria que o senhor falasse um pouco dessa imagem que ficou tão marcada. Não é um gesto de violência, foi um gesto simbólico, no sentido de mostrar que nós temos que superar tudo aquilo que é sinal de hostilidade. Em geral, quando há sinal de hostilidade, é porque não há hospitalidade. Então, eu quis ali fazer um gesto simbólico, não foi planejado, não foi pensado. Na hora que eu fui para lá, que eu vi a situação e a prefeitura estava começando a remover aqueles paralelepípedos, eu fui ajudar também, usando da marreta que era deles mesmos, dos funcionários da prefeitura, pedi a eles que me permitissem o uso, e um deles me ofereceu o instrumento, e que eu usei para arrancar algumas daquelas pedras, ajudando na retirada. Isso é um gesto simbólico que, claro, eu não conseguiria, não tenho força para tirar todas aquelas pedras, e nem os funcionários tiveram que vir máquinas muito fortes, potentes, para arrancar tudo aquilo que estava chumbado no chão. Mas isso é um gesto que deve estar presente na nossa vida. Nós temos que remover as pedras que estão no caminho, remover as pedras, não usando de violência, mas usando de firmeza, de clareza, de discernimento, e perceber aquilo que não é sinal de vida tem que ser tirado da nossa frente. Queria que o senhor falasse também, Padre Júlio, um pouquinho dessa sua devoção por Santa Dulce dos Pobres. Inclusive, nesse momento, o senhor estava com esse avental, né, relativa a ela. Qual é a sua relação com Santa Dulce dos Pobres, sua devoção? Ela que para a gente representa tanto, que é baiana, conviveu aqui em Salvador, tem as obras sociais que têm uma importância tremenda ainda hoje como legado dela. Santa Dulce lutou muito contra a aporofobia. Ela não sabia dessa palavra, não conhecia esse conceito, mas conhecia a acolhida e a hospitalidade. Todos sabem que quando ela não teve mais lugar para ir com os doentes, com os abandonados, ela ocupou casas que estavam vazias na Ilha dos Ratos, pelo menos umas 5 casas, para colocar as pessoas. Como depois ela acabou indo também para o galinheiro do convento, onde ela morava, de onde surgiu hoje o Hospital Santo Antônio. Então, a Santa Dulce, quando foi chamada pelo próprio prefeito de Salvador, dizendo: assim não dá, irmã, isso não pode ser feito, ela disse: enquanto tiver pobre na rua e casa vazia, eu vou ocupar. Então, Santa Dulce é um sinal muito forte para o Brasil, para o mundo, é uma santa da Igreja Católica, é um exemplo para o mundo todo da santidade, estando ao lado dos pobres, dos doentes, dos abandonados, dos esquecidos, daqueles que ninguém quer. Por isso, Santa Dulce é uma grande inspiração para mim,
uma grande devoção, e eu busco olhando para ela, pedindo a sua intercessão e proteção nessa luta contra todo tipo de discriminação, de preconceito e de aporofobia. O senhor chegou a ter alguma convivência com ela? Chegou a conviver no mesmo espaço? Conheceu pessoalmente? Qual foi o índice, o grau de proximidade? Não a conheci pessoalmente, infelizmente. Eu sou contemporâneo de existência com ela, do mesmo tempo de vida, mas não a conheci. Inclusive, outro dia eu pedi aí nas obras sociais e alguns historiadores que levantassem quando Santa Dulce, quando Irmã Dulce esteve aqui em São Paulo. E parece que ela veio uma vez a São Paulo para buscar uma doação de uma ambulância, mas não se tem ainda uma documentação e uma clareza. Mas o importante é nós a termos como um sinal, uma inspiração e um sinal muito forte da santidade de Deus que se manifesta nas pessoas, no acolhimento àqueles que mais sofrem. Padre Júlio, falando um pouco de política, né, embora seu assunto seja evidentemente religioso, mas o senhor já foi acusado por alas do governo bolsonaristas de ser um padre comunista, exatamente pelo trabalho que o senhor desempenha e desenvolve com muito cuidado. Como é que o senhor responde a tudo isso? Como é que chegam também essas críticas, às vezes até muito ofensivas e pesadas? Como é que o senhor responde a essas questões tão mundanas? Eu não respondo diretamente, não faço polêmica quanto a isso. Eu sempre lembro aquilo que dizia um outro grande nordestino, Dom Helder Câmara: quando eu dou um prato de comida para o pobre, todos dizem como ele é bom. Quando eu pergunto por que o pobre não tem comida, todos dizem ele é perigoso, ele é um comunista. Então, na verdade, nós usamos esse conceito de maneira pejorativa, mas nem sabemos o que é. E nunca tivemos comunismo no Brasil, e nem existe essa ameaça no Brasil. Muito longe disso, nós somos um país fortemente marcado pelo escravagismo, pelo colonialismo, pelo capitalismo, onde a desigualdade é imensa e causa uma pobreza escandalosa. Então, nós temos que responder a quem diz isso, mas nos mantermos firmes pelos pobres. Santa Dulce, quando pedia para os pobres, cuspiram na mão dela. Ela foi posta fora da congregação dela. Disseram para ela que ela não poderia ser freira, que ficando tanto tempo na rua, e que ela deveria de fazer outro tipo de coisa. Mas ela perseverou até o fim. Hoje ela é uma santa, que está dando para nós exemplo de continuarmos firmes, apesar dos conflitos e das dificuldades. Desculpe insistir ainda nesse assunto, Padre Júlio, mas só voltando um pouco, Janaína Pascoal, deputada estadual de São Paulo, né, falou disso, criticou a distribuição de comida e falou, né, sobre como o trabalho que o senhor fazia, ajudava pessoas da Cracolândia, enfim, né, um comentário bem preconceituoso. Mas depois disso teve um efeito muito positivo, porque as pessoas passaram a doar mais, aumentou o índice de doações para a pastoral. Foi uma repercussão que acabou sendo positiva desse lado, né, de sensibilizar mais gente, mais pessoas aderirem à campanha de doação. Naquele momento houve uma resposta positiva de muitas pessoas ajudando. Acho que isso é o que todos nós devemos de fazer. Cada um deve perceber como pode ajudar, como pode contribuir. Quem está em Salvador tem aí as obras sociais de Santa Dulce dos Pobres tão pertinho, e existe pastoral de rua, existe aí o trabalho da Trindade, existem tantas ações espalhadas pelo Brasil, espalhadas pelo mundo. Todos nós temos que buscar um sinal de serviço e um sinal de fazer o bem ao irmão, de partilhar o pão e de não acumular. Então, as críticas virão, mas elas passam. Importante são as doações continuarem. Ainda nessa linha da igreja, né, e falando um pouco também, né, dessas questões políticas, aqui no Brasil ficou muito forte a teologia da libertação. E Leonardo Boff, inclusive, foi um dos teólogos importantes. Todas essas teorias chegaram muito fortes ao senhor. Como é que foi a sua formação como padre? Houve essa influência desse lado da América Latina, dessas teorias tão mais profundas e próximas aos mais pobres? Como é que isso chegou ao senhor na época do seminário? Eu fui ordenado padre em 1985, então, nessa década de 80, toda a reflexão teológica
marcada pelos teólogos da libertação, foi muito forte. Toda a década de 70, de 80, foi muito forte, muito marcante na minha formação, na nossa vida. O exemplo de Dom Paulo Evaristo Arnes, de Dom Luciano Mendes de Almeida, tudo aquilo que nós vivemos no compromisso de vida junto dos mais pobres. Então, isso realmente é um sinal decisivo na minha formação e decisivo no meu discernimento no seguimento de Jesus. Isso já foi muito, em algum momento a igreja, a Cúria Romana, chegou a ter um embate, né? Inclusive tem o episódio famoso de Ratzinger com Leonardo Boff, o pedido de silenciamento. Como é que hoje a igreja católica vê vê a própria teologia da libertação e o próprio Papa Francisco, que vem dessa tradição da América Latina? Como é que isso está hoje mais bem conformado dentro da Cúria Romana, da igreja católica? Olha, existem muitas teorias, muitas teologias, como a teologia da esperança. O Moltmann está fazendo 100 anos agora. A teologia da esperança é muito forte, precedeu a teologia da libertação. Como existe a teologia tomista, existem várias formas. A igreja tem esse pluralismo, não tem uma visão só teológica. Tem depois as questões que são fundamentais da fé, que não são colocadas em questionamento por nenhuma corrente teológica. O próprio Papa Francisco traz muito fortemente a teologia popular, que no Brasil chamava teologia da libertação, na Argentina mais a teologia popular. Ele traz muito fortemente essa vertente de pensamento, e é o que nós vemos hoje, um sinal de esperança no mundo. Se hoje você olhar em todo o mundo, quem é um sinal de grande esperança para a humanidade, para os refugiados, para os empobrecidos, para os povos, sem dúvida é o Papa Francisco, que traz essa forte palavra de esperança e de proximidade com aqueles que mais sofrem. Padre Júlio, inclusive aproveitando essa deixa, eu queria perguntar o que o senhor achou do filme Dois Papas. Não sei se o senhor assistiu, mas é um filme, inclusive, que aborda, né, de certa forma, esse período do Bergoglio antes de virar Papa, fala do Ratzinger também, do encontro dos dois. Qual é a sua opinião, tanto como filme, como também quando toca nas questões religiosas? Então, esse filme ele é uma ficção, ele não é um filme histórico. Embora os personagens sejam históricos, como o Papa Emérito Bento XVI e o Papa Francisco, são personagens históricos, são pessoas da história. Mas ali é uma ficção histórica que quis mostrar duas maneiras de pensar dentro de uma mesma instituição, e que o que a igreja busca é a unidade, não a uniformidade. A unidade não quer dizer todos pensarem da mesma forma, mas há essa diversidade. E os dois ali apresentados têm cada um sua riqueza própria, a sua forma de ser, a sua personalidade, o seu pensamento, que devem ser acolhidos e respeitados. E sabermos as diferenças de opinião de cada um, a diferença de posição de cada um. Mas mais importante do que vê-los separados é vê-los unidos. Naquela cena tão interessante do filme, os dois comendo pizza na sala anexa à Capela Sistina. É verdade. A cena final também, eles assistem ao final Argentina e Alemanha, um é alemão, outro argentino, na final da Copa do Mundo. E talvez tenha faltado um pouco disso no mundo hoje, né? Essa capacidade de diálogo, de aceitar diferentes. A gente tem vivido... conviver. De convívio, exatamente. A gente não tem que destruir quem pensa diferente, você tem que conviver com quem pensa diferente. E como diz muito o Papa Francisco, você tem que perceber a riqueza do pensamento do outro e não querer que o outro seja o reflexo do teu pensamento. E nesse período que a gente vai enfrentar de eleições agora, e os ânimos costumam acirrar bastante nesse período, né? Cada um defendendo sua ideologia, seus candidatos, talvez essa capacidade de tolerar e de ter um respeito ao pensamento alheio seja algo a se exercitar, né, nesse período. É fundamental saber ouvir e saber discernir e perceber, a partir de valores éticos e do bem comum, qual o melhor caminho a partir dos mais pobres e a partir daqueles que mais sofrem. Hoje, sem dúvida, o Brasil tem que olhar para o povo que passa fome, para os desempregados, para a população que está na rua, para as mulheres que estão tendo que manter suas famílias, para os idosos,
para as crianças que precisam todas ser vacinadas, para a saúde pública. Então, nós temos muitos critérios bastante claros e nítidos para fazermos escolhas para o bem comum. Padre Júlio, a gente tem um quadro aqui na Metrópole, que todas 6 horas a gente reza Ave Maria aqui, tem Ave Maria, e a gente está já próximo, né? Faltam 2 minutos. E como a gente está com o padre aqui presente, eu vou pedir que o senhor faça esse chamado para essa reza das 6 horas. Aqui, inclusive, é um quadro muito pedido pelos ouvintes. Se a gente atrasa um pouquinho, eles reclamam. E a gente está diante de um religioso, então acho que nada mais correto que o senhor faça essa oração e faça esse pedido, esse chamamento aí das 6 horas e da missa, da Ave Maria, né? Ave Maria. Eu convido a todos que acompanham a oração da Ave Maria que tenham presente nenhum dia sem rezar a Ave Maria. Seja a tua primeira oração do dia e a tua última oração do dia. Nenhum dia sem a Ave Maria. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe, nos abençoe e nos envolva no seu manto de misericórdia. Então, que todos agora, às 6 horas, rezem a Ave Maria. Valeu, Padre Júlio. Muito obrigado pela entrevista. Aqui já fica aí esse pedido da Ave Maria também. E se puder, escute a Ave Maria, que hoje é especial, a Ave Maria do Candeal, a Ave Maria que tem aqui um toque baiano para o padre também aproveitar e se aproximar um pouco da Bahia. Maravilha. Obrigado, Padre Júlio.